Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez e vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Para iniciar, eu tenho aqui alguns pedidos de oração que então pessoas escreveram aí no chat e eu gostaria de apresentar esses pedidos e os irmãos anotem aí na sua casa para que você possa estar orando por esses 3 pedidos. Eu tenho aqui o pedido da nossa irmã Eliene Rosa. Então, anote o nome da nossa irmã. Ela pede por renovo espiritual e também conversão dos filhos. Então, esteja orando por nossa irmã Eliane Rosa e esse pedido. Eu tenho outro pedido aqui que é da nossa irmã Isolina. Então, ela passa por algum problema nos olhos e ela pede por isso, por esse problema de visão. Ela também pede por saúde de sua filha e saúde de sua amiga que se chama Ivone. Então, marque aí também esse pedido de oração da nossa irmã Isolina. E o último pedido é da nossa irmã Maria Oliveira. Ela pede por saúde da irmã Rebeca, que está passando por uma gripe forte. Então, que os irmãos anotem esses pedidos, aí vamos estar orando por eles. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos aqui e pela sua palavra onde nós temos acesso. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes, os irmãos que estão nos acompanhando e nos instrua mediante a Sua palavra. Apresento a Ti também, Senhor Deus, esses pedidos de oração. Abençoe a nossa irmã Eliane Rosa, onde ela pede, Senhor Deus, por vigor espiritual, por esse renovo espiritual. Abençoe a sua vida espiritual, seu crescimento espiritual, que a cada dia mais ela venha usufruir das bênçãos de Jesus Cristo. Rogamos a Ti também pela conversão dos seus filhos, que ela possa ter a alegria, Senhor Deus, de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Toque no coração deles, fale, Senhor Deus, mediante o Evangelho, o Espírito Santo, convencendo-os do seu pecado e que eles possam acreditar, crer no sacrifício de Jesus Cristo. Apresentamos também a Ti o pedido da nossa irmã Isolina, onde ela pede por esse problema de visão que ela tem passado, que o Senhor esteja agindo, Senhor Deus, nesse problema, trazendo a cura para ela. Também rogamos a Ti pela saúde da sua filha e a saúde de Ivone. O Senhor sabe o que elas têm passado, o sofrimento que elas têm carregado. Rogamos a Ti que o Senhor esteja presente na vida delas, nessa situação também, essa dificuldade de saúde que elas passam. E também apresentamos a Ti o pedido da nossa irmã Maria de Oliveira, onde ela pede por saúde de Rebeca. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, nossa irmã Rebeca, ajudando nesse momento que ela também está passando por essa gripe forte. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de deixar aqui uma breve palavra de agradecimento. Muitos irmãos, eles com muito carinho, tem colocado aí no chat, escrevido palavras agradecendo a nossa igreja, o contato que tiveram com a nossa igreja. Então, obrigado por essa palavra de carinho em nome da igreja. Eu agradeço aos irmãos por esse carinho, pela consideração que os irmãos têm pela nossa igreja. Então, vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer um tema, talvez até um tanto polêmico também. O tema que eu gostaria de tratar é sobre os vasos de ira. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre os vasos de ira. E nisso nós vamos responder a pergunta. Talvez é uma pergunta que possa estar na sua mente também quando você lê alguns textos da palavra de Deus. A pergunta é: Deus, Ele realmente criou, predestinando algumas pessoas para o inferno? Então perceba bem. Alguns segmentos vão dizer que Deus, antes da fundação do mundo, já predestinou algumas pessoas para o inferno. Que para essas pessoas, ou para este grupo de pessoas, não tem nenhum tipo de salvação. Para elas não lhe cabe o arrependimento, não lhe cabe a graça salvadora, porque elas são predestinadas para o inferno, porque elas não fazem parte do grupo dos eleitos de Deus. Então, alguns grupos de pessoas, por exemplo, o calvinismo, vai abraçar um pouco esta ideia. E a gente vai falar um pouco sobre isso, os vasos de ira. Será que Deus ele predestinou pessoas para o inferno sem chance nenhuma de salvação, sem oportunidade de um verdadeiro arrependimento, sem oportunidade de um convite sincero da parte de Deus,
querendo e desejando a salvação dessas pessoas? Então nós vamos ver um pouco sobre este texto. As pessoas que abraçam essa ideia que Deus ele já predestinou a todas as pessoas e predestinou algumas a deixarem a sua sorte ao lago de fogo, muitas vezes vão se basear em Romanos capítulo 9 e alguns outros textos também. A gente vai ler aqui algum trecho de Romanos capítulo 9. Agora, meus irmãos, devemos prestar atenção em um problema. Muitas vezes a pessoa lê um versículo e tira fora do seu contexto e tira fora até da harmonia das escrituras e com isso traz uma interpretação errada. Olha só o que diz esse texto de Romanos capítulo 9, versículos 21 a 24. Então vamos usar esse texto como base para o estudo de hoje, mas vamos ver alguns outros versículos que estão em outros livros, outras cartas das escrituras, que também falam sobre esta questão, os vasos de ira. Será que Deus predestinou pessoas para a ira e não tem chance de salvação a essas tais pessoas? Olha só o que diz Romanos capítulo 9, versículos 21 a 24. Dizem assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, meus irmãos, algumas pessoas, com base nesse texto, vão dizer o seguinte, que Deus ele já criou, predestinou algumas pessoas para o céu e outras pessoas ele já predestinou para o inferno. Então, eles vão dizer que Deus, como oleiro, ele já preparou de um barro algumas pessoas que vão herdar o céu. E do mesmo barro também preparou algumas pessoas que ele já predestinou para o inferno. Então, com base também em Romanos capítulo 9, vão trazer o exemplo sobre Faraó, trazer o exemplo de Jacó e Esaú. Vão dizer, olha, Faraó foi levantado simplesmente como um vaso de ira. Então, para ele não lhe cabia o arrependimento, para ele não lhe cabia a misericórdia de Deus, e ele foi predestinado para o lago de fogo, coisa que o texto não diz nada sobre isso. Vão também usar o exemplo de Jacó e Esaú. O texto está dizendo, Romanos capítulo 9, que eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Perceba, então, Deus ele amou Jacó, dando o céu para Jacó e jogando Esaú para o lago de fogo, coisa que o texto também não está dizendo, não está tratando, falando ali de Faraó, falando de Jacó e Esaú, não está tratando sobre a salvação. Eu amei Jacó e vou salvar ele, me aborreci de Esaú. Mas Romanos capítulo 9, 10 e 11, dando um pano de fundo, está tratando sobre a nação de Israel. Olha só então, amei Jacó, para dele formar a nação de Israel. Me aborreci de Esaú, não quero a partir dele formar a nação de Israel, ainda que Esaú fosse o primogênito. Então ali a escolha para a formação de Israel e não predestinando pessoas para o céu ou para o inferno. Então nós vamos ver então o que realmente esse texto sobre os vasos da ira, vasos de honra, utensílios de honra, estão realmente dizendo. E vamos ver aqui um pouco sobre isso. Meus irmãos, primeiro, quando se fala dos salvos, o texto aqui ele diz que Deus preparou para receberem a glória. Olha só o que diz o versículo 23. Diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Meus irmãos, quando nós estudamos sobre predestinação, quando nós estudamos sobre eleição, nós vamos perceber uma coisa: Deus ele não predestinou ninguém para o céu ou para o inferno. Predestinação e eleição não tem a ver com salvação, com a regeneração em si. Mas nós vamos ver em alguns versículos que mostram que predestinação e eleição está falando sobre bênçãos espirituais que o salvo ele recebe. Perceba bem,
todo salvo, ele é predestinado, ele está predestinado para um fim. Vamos ver alguns versículos aqui. Olha só mesmo Romanos, capítulo 8, versículo 29. E você vai notar que o salvo ele está predestinado para uma finalidade. Mas o texto não está falando que Deus escolheu ou predestinou pessoas para o céu ou para o inferno. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Note muito bem do que a palavra predestinação está apontando: para serem conformes à imagem do seu filho. Note que a palavra de Deus está sendo clara em mostrar que todas as pessoas que estão em Cristo estão predestinadas a serem iguais a Jesus Cristo. Não tem uma outra finalidade para o salvo. Ele está predestinado nesse caminho para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Olha só também um outro texto famoso, que é Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu, olha só a eleição aqui, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, olha só a finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Note muito bem falando sobre a palavra eleição. Então, aqui predestinação, eleição, apontando para bênçãos espirituais. As pessoas que estão em Cristo estão predestinadas para essa finalidade. Serem iguais a Jesus Cristo. Aqui também fala para a gente ser santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, predestinação e eleição não está falando sobre regeneração, mas predestinação e eleição está falando sobre bênçãos espirituais, a finalidade, por que Deus ele nos salva. Mas vamos agora ver um pouco sobre os vasos de ira. E você vai notar que o texto não está falando que Deus já fez algumas pessoas para serem predestinadas ao lago de fogo. Perceba muito bem que o texto não fala isso. Olha só aqui o versículo 22. Diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Note muito bem, meus irmãos, a diferença desses textos aqui. Quando fala dos vasos de misericórdia, está falando que Deus os preparou para receberem a glória. Só que quando fala dos vasos de ira, note que não está dizendo que Deus os preparou para receberem a ira. Mas note muito bem, eu vou ler de novo a palavra aqui, preparar, como que ela é colocada. Não está dizendo que Deus os preparou, como os vasos de misericórdia. De novo aqui esse versículo. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Note que não está dizendo que Deus os preparou, mas eles já estão preparados para a perdição, por causa do pecado deles mesmos. Note que o texto está dizendo que eles mesmos, por causa dos seus pecados, estão preparados para a ira, estão preparados para a perdição. Essa é a condição natural, meus irmãos, de toda a pessoa que nasce nesse mundo. Já nasce pecadora, separado de Deus, preparado para receber a ira, preparado, destinado ao inferno. É o que o texto está nos mostrando. Olha só um outro versículo, quando nós comparamos escritura com escritura, que vai nos clarear melhor este texto aqui. Vá para a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. E aqui vai estar falando sobre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Vai estar falando sobre os utensílios de ira e os utensílios de honra. Diz assim esse texto, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, olha só a condição, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra,
santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Perceba muito bem, meus irmãos, a condição dos utensílios de ouro e dos utensílios de barro, utensílios para a honra e utensílios para a desonra. Aqui existe uma condição. O texto aqui está mostrando uma condicional. Se alguém se purificar destes erros, será vasos de honra. Então o texto está nos esclarecendo que a pessoa ela tem a responsabilidade de escolha. Aquela que escolhe a Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, ela se torna vasos de honra, utensílio para a honra. Mas as pessoas que se permanecem rebeldes contra Jesus Cristo, elas são vasos de desonra, destinados ao inferno. Mas caso ela se arrependa dos seus pecados, o seu destino, ela muda. Ela já não está mais destinada ao inferno, mas o seu destino final é as mansões celestiais, porque ela se arrependeu dos seus pecados e creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então note muito bem que esse texto, muitas vezes, ele é mal interpretado quando fala sobre os vasos de ira. Mas vamos ver alguns outros versículos que muitas pessoas usam para dizer que Deus predestinou pessoas para o inferno. Olha só um outro versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Um texto muito usado também. Diz assim esse texto, 1 Pedro 2, 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos, ou algumas versões vai trazer para que foram destinados. E daí algumas pessoas vão dizer, olha só o que está falando, algumas pessoas estão destinadas ao inferno, estão predestinadas ao inferno, porque o versículo está sendo claro. Estes são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então eles vão dizer, Deus predestinou algumas pessoas para a desobediência, para não crerem em Jesus Cristo, para não se arrependerem e também, então, por causa disso, eles são predestinados ao lago de fogo. Meus irmãos, mas olhem muito bem aqui, a palavra usada, está sendo usada a palavra nesse versículo predestinada ou está sendo usada a palavra destinada? Olha só, vou ler mais uma vez. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Note muito bem que não está usando a palavra predestinado. Isso muda tudo no seu entendimento desse versículo. Esse versículo não está dizendo que algumas pessoas foram predestinadas para o inferno, que Deus não quer que elas se convertam e que Deus já predestinou ao lago de fogo e elas não vão ter oportunidade de salvação, não vão ter o arrependimento, porque Deus ali não vai conceder a graça irresistível para ela. O versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo que as pessoas desobedientes, elas estão destinadas, não predestinadas, mas destinadas à calamidade, destinadas ao inferno, mas esse seu destino final pode ser mudado quando ela se arrepende dos seus pecados. É o que a palavra de Deus sempre diz. Deus ali está mostrando na sua Bíblia que todas as pessoas são pecadoras e separadas de Deus, e por causa disso estão destinados, não predestinados, destinados ao inferno. Mas quando alguém se arrepende, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o destino dessa pessoa muda para o inferno, agora ele está destinado às mansões celestiais, é o que o texto está nos ensinando. Mas existem outros textos que algumas pessoas vão usar para dizer que Deus predestinou pessoas para o inferno. Olha só Provérbios, capítulo 16, versículo 4. E é o último versículo que eu gostaria de mostrar esta tarde. Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz assim: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Viu só? Algumas pessoas vão dizer, os ímpios foram feitos para o inferno. Deus fez todas as coisas com seus determinados fins e também fez o perverso, fez o ímpio para receber o inferno. Mas será que é isso realmente que o texto está dizendo? Meus irmãos, não é isso o que o texto ele diz.
O texto está dizendo que os ímpios, eles merecem a desgraça. Eles estão destinados à desgraça por causa dos seus pecados. Mas o texto, como a toda a Bíblia, ela é bem clara em nos mostrar quando esse ímpio, ele se arrepende dos seus pecados, porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por todos os ímpios, todos nós. Quando ele se arrepende do seu pecado, esse destino, ele é alterado. Ele já não está mais destinado para calamidade, mas agora o seu destino é as moradas celestiais. Um exemplo que nós podemos lembrar muito claro, que vai nos explicar isso, por exemplo, é o exemplo da cidade de Nínive. Daí os irmãos vão lembrar da história de Jonas, que ele foi ali destinado, foi mandado ali para a cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus e pregar que Deus já tinha decretado a calamidade para aquela cidade ímpia. Perceba bem que Deus tinha decretado que aquela cidade seria destruída. Mas o que aconteceu? Aquela cidade ouviu da palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus. Então, aquilo que Deus tinha decretado sobre eles não mais aconteceu. O destino deles foi mudado. Agora eles receberam a misericórdia de Deus e a cidade não foi destruída. É esse o ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Então, qual é a conclusão? Analisando esses textos, vendo essas explicações, qual a conclusão que nós podemos chegar? Que Deus, ele não predestinou ninguém, pessoas, para serem lançadas no inferno. Então, o texto não está dizendo isso e a palavra de Deus não ensina isso. Então, predestinação e eleição não tem nada a ver com a escolha de Deus lançando pessoas para o céu ou lançando pessoas para o inferno. Mas predestinação e eleição tem a ver com pessoas que creem em Jesus Cristo e agora elas estão predestinadas para uma finalidade: serem conformes à imagem de Jesus Cristo, serem santas e irrepreensíveis, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Então aqui, meus irmãos, queria trazer essa palavra de esclarecimento sobre os vasos de ira, olhando para esses textos que são textos difíceis e que muitas pessoas vão usar para dizer que Deus predestinou pessoas para o lago de fogo. Romanos capítulo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, Provérbios capítulo 16, versículo 4 também. Mas vemos na palavra de Deus sobre a predestinação e sobre a eleição, uma visão bíblica e uma visão correta, como a palavra de Deus ela nos apresenta. Em outras oportunidades, nós podemos voltar a estes assuntos e vamos analisar um pouco melhor o que a palavra de Deus nos diz, um pouco mais sobre esse assunto que é um tanto polêmico. Que Deus esteja abençoando a todos.